E hoje nós retomamos a série sobre o judaísmo de Jesus, o livro de Mário Saban. E você vai aprender uma nova perspectiva sobre a parábola do bom samaritano. Para aprender mais sobre o livro e sobre essa parábola, continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Ahavat Hesed. Nossa sinagoga fica aqui em Curitiba e eu quero desde já convidá-lo a estar conosco, seja virtualmente, através das transmissões dos serviços, ou seja, pessoalmente, caso você esteja ou venha nos visitar em Curitiba, será um prazer receber a sua presença dentre os membros da nossa comunidade para rezar junto conosco. Nessa playlist nós temos falado sobre o judaísmo de Jesus. Yeshua, ele era um bom rabino judeu, comprovado nos textos escritos ali no Novo Testamento, desde que você os observe sob a ótica correta. E a gente tem usado por base esse livro aqui, O Judaísmo de Jesus, de Mário Saban. Não confunda, tem outros livros homônimos também escritos em português, mas o único livro que nós temos abordado é aqui, de Mário Javier Saban. Esse livro está escrito em espanhol, caso você queira adquiri-lo, tá bom? Nós vamos ao capítulo 22 hoje, falando sobre as obras de Yeshua. Não propriamente as obras, mas o que ele nos ensina acerca das obras. E eu quero começar com o comentário de um rabino americano, rabino Iman Gershon Enelo. Ele viveu entre 1877 e 1934, e acerca de Yeshua ele disse o seguinte: o judeu moderno compreende a ética poderosa e a grandeza espiritual de Yeshua. Agora sim, Yeshua ocupa o lugar que lhe corresponde entre os mestres da moral e os heróis da fé de Israel. E lembrar, esse rabino não é um rabino messiânico, mas tendo estudado acerca de Yeshua, ele consegue ver a prática judaica deixada na história de Yeshua. Vamos analisar então o que disse Mário Saban no seu livro a partir da página 573, falando das obras, da importância das obras. As obras de misericórdia são o ponto central da mensagem de Yeshua. Vejamos a parábola do bom samaritano. Essa parábola está lá em Lucas capítulo 10. E transformemo-la em uma parábola do bom judeu. Ao invés de bom samaritano, vamos substituir para o bom judeu. O que pregaria hoje Jesus a um auditório cristão? Então vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ler apenas substituindo, como sugere Mário Saban. Pegue a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Yeshua prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um pastor. Aqui está escrito sacerdote, mas na analogia de Mário Saban, vamos substituir para pastor. Casualmente, descia um pastor por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita, não, mas na analogia ele substitui por um diácono. Semelhantemente, um diácono descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. E aí no versículo 33, Mário Saban substitui nessa analogia o samaritano por um judeu. Certo judeu, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Agora vamos ver o que Mário Saban explica a respeito disso. Pegando novamente o livro, ele diz assim: a parábola do bom samaritano
pode ser hoje a parábola do bom judeu. Em definitivo, o que Yeshua está dizendo é que as diferenças nacionais ou religiosas não são importantes na hora de julgar a atitude de uma pessoa. Quem é o verdadeiro próximo não deve pensar como a si mesmo, nem crer como a si mesmo crê, mas realizar as ações de misericórdia que Deus requer. O meu verdadeiro próximo não tem por que pertencer à minha mesma religião. Quem é o meu verdadeiro próximo? Não é quem pensa como eu, nem quem é da minha própria religião, nem da minha mesma nacionalidade. Meu verdadeiro próximo é quem atua segundo a misericórdia de Deus. Yeshua disse que o meu próximo é quem atua imitando a Deus em sua misericórdia. Recordemos o texto aqui de Levítico capítulo 19, 2, que diz: sede santos como eu, o Eterno, sou santo, e que os rabinos o ampliaram a todos os atributos divinos. Portanto, sede misericordiosos como eu, o Eterno, sou misericordioso. Então veja bem, o que Mário Saban tenta expressar aqui é a necessidade da gente estar focado nas nossas obras. Para fazer o bem, a gente não tem que ficar, não, só vou fazer o bem se for da mesma comunidade que eu. Só vou fazer bem se for judeu messiânico. Não, judeu messiânico eu não vou ajudar, só vou fazer bem se for judeu ortodoxo. Só vou fazer bem se for judeu reformista. Só vou fazer bem se for da mesma igreja que eu. Não, não era isso que Yeshua estava ensinando. Ele estava ensinando que o próximo é você fazer o bem para qualquer pessoa. No fim das contas, são as suas atitudes que pesam mais. Não aquilo que você diz acreditar, mas aquilo que você faz. Yeshua disse esta parábola que um samaritano que negava a validade do templo de Jerusalém e que pensava diferente do resto do judaísmo, ao atuar misericordiosamente, estava cumprindo com a vontade de Deus de Israel, contida na Torá. O cristianismo, durante séculos, tem pedido que os judeus creiam que ele, Jesus, é o Messias e creiam que ele é o Filho de Deus. Mas o que pediu Yeshua aqui? Yeshua não pediu isso. Ele, na parábola do bom samaritano, pede atos de misericórdia. Venham de onde vierem. Se eu, que sou judeu e exerço o meu judaísmo, e que, portanto, me encontro fora de toda a confissão cristã, realizo atos de misericórdia, posso alcançar êxito no nível do bom samaritano. Para Yeshua, não era necessário ser cristão para ter uma conduta ética, como não necessitava tampouco ser judeu de modo cerimonial. O samaritano que estava atuando misericordiosamente estava, na realidade, cumprindo com a Torá, e que por essa razão o samaritano se converteu em um judeu de coração. Olha que interessante a abordagem de Mário Saban, né? Um bom cristão, pois, não julgará por sua fé a seu próximo, mas por suas obras de misericórdia. O mesmo deve fazer um bom judeu, e Yeshua, como excelente rabino que era, não julgava pelo caráter nacionalista ou mesmo religioso da pessoa, mas pelas atitudes éticas que ela demonstrava. Então, a gente vê muito isso, né? Quando os homens trouxeram aquela mulher que havia sido pega em adultério, a gente vê, por exemplo, Yeshua questionando o sacerdócio, porque não pelo que eles criam, mas pela forma como eles agiam, a forma como eles atuavam diante das pessoas. Muitas pessoas, muitos religiosos nos dias atuais, eles pensam de igual forma. Então, para os meus amigos pode tudo, o melhor para os meus amigos, para aqueles que eu não gosto, que não fazem parte, vamos dizer, do meu segmento religioso, eu ignoro. Então esse é um pensamento errado, baseado nas palavras de Yeshua, baseado também na parábola do bom samaritano. Na atualidade, as autoridades de todas as confissões cristãs que dizem seguir a Yeshua
julgam a misericórdia das obras do próximo ou julgam se a sua fé pertence ao mesmo grupo religioso determinado por eles? Eu me pergunto, por acaso alguma autoridade religiosa, tanto humana, pode julgar-nos? Quem nos julga é somente Deus. Na parábola de Yeshua, nem o sacerdote judeu, o Cohen, nem o levita, auxiliar do sacerdote, realizaram uma boa ação. Em nossa parábola, nem o pastor, nem o cardeal, nem mesmo o diácono, nem os sacrifícios do templo de Jerusalém, nem as orações litúrgicas cristãs nos ajudam a cumprir a Torá. É a minha ação ética que me salva, seja qual for a fé que sustento de forma pessoal. Veja, aqui a abordagem é de Mário Saban, mas é muito interessante a gente perceber essa preocupação dele com as atitudes. O verdadeiro sentido da Torá é a misericórdia. Existe um conceito, a regra de ouro de Hillel, por exemplo, em que alguém pergunta para ele, Hillel, grande sábio do povo de Israel, Hillel que viveu há mais ou menos 100 anos antes de Yeshua, o que você pode fazer para me ensinar a Torá num pé só? Me ensina a Torá de uma forma muito rápida. E ele fala basicamente isso: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. O resto é comentário. O que Hillel ensina e o que Yeshua ensina? Seja judeu, seja devoto na prática. Não fique julgando as pessoas baseado na sua régua, na sua religião ou na sua nacionalidade. Ah, eu sou judeu, judeu presta. Todo judeu presta. Todo não judeu não presta. Todo não judeu é imundo. Será que essa é a visão que Yeshua queria trazer para os seus discípulos? É evidente que não. E nós, discípulos de Yeshua, devemos ter a mesma postura que ele, uma postura de atitude como a do bom samaritano na parábola. Toda a cristologia se derruba literalmente diante da parábola do bom samaritano. E assim como os fariseus de tendências cerimoniais não podiam compreender as chaves éticas da Torá como fundamento do judaísmo, atualmente os cristãos tampouco compreendem as mesmas chaves éticas da Torá contidas dentro dos evangelhos. Yeshua não disse que o samaritano deveria realizar uma confissão de fé em Yeshua como Messias. Ele não falou na parábola, o samaritano, você crê em Yeshua? Não, não creio. Não, então não vou te ajudar. Ele não falou isso. Não, isso não salva o samaritano. O que salva o samaritano e o que faz mais próximo de mim é a sua atitude ética. Yeshua, como excelente rabino que era, pediu uma mudança de atitude ética e não exige profissões de fé nem dogmas cristológicos. Yeshua não exige tampouco sacrifícios no Templo de Jerusalém, nem exige que se vá a uma missa todos os domingos. Yeshua pede que se realizem atos de misericórdia com o próximo em cumprimento da ética da Torá. Yeshua lhe pergunta ao samaritano se crê na Trindade por acaso? Não. Ele pede ao samaritano que se converta ao judaísmo? Tampouco. Ele pede ao samaritano que ore em latim ou em grego, ou mesmo em hebraico. Yeshua pede ao samaritano que creia que ele é o Messias de Israel? Não. O que pede Yeshua ao samaritano e, em consequência, a todo o seu auditório judaico que o escutava? A ajuda ao próximo. Meu próximo é quem me ajuda. Yeshua, mais uma vez, como grande rabino, purifica o judaísmo. E, entretanto, a purificação ética que Jesus tem como principal objetivo é elevar à máxima consequência a ética da Torá. Portanto, podemos classificar em 3 os problemas que surgem nesta parábola. Primeiro problema, as declarações de fé. Segundo, as obras cerimoniais da Torá. E em terceiro, as obras centrais da ética da Torá. Nem as declarações de fé, nem tampouco as obras cerimoniais da Torá me conduzem à salvação.
O que o judaísmo exige e que Jesus pregou como exigência é o cumprimento das obras éticas da Torá. A era messiânica precisamente chegará com a correção ética do ser humano, através da Teshuvá ou Tikkun Olam, de restaurar o seu próprio mundo. Muitos fariseus do judaísmo do século I mesclavam as obras cerimoniais da Torá com as obras éticas, e isso provocava uma grande confusão. Yeshua intentou, por todos os meios, dentro da sua prédica, colocar as obras éticas da Torá em um lugar preferencial, sem deixar de observar o cerimonial, mas que o cerimonial não fosse a desculpa para um incumprimento ético. Então, Yeshua não era contra rezar na sinagoga, obviamente, né? Ele não era contra fazer a liturgia, ele não era contra cumprir outros mandamentos, mas ele questionava pessoas que ficavam o dia inteiro na sinagoga rezando. Então, ele fala ali numa das suas palavras, ele fala daqueles que alargam os seus filactérios, né, que fazem o seu tefilim maior, querem fazer o tefilim maior, alargam as franjas do seu talit com o fim de aparecer. Isso é o que ele criticava. Mas, obviamente, ele rezava na sinagoga, obviamente, ele frequentava o templo, cumpria os mandamentos, mas ele dava uma ênfase no cumprir com os atos de Gemilut Hassadim, os atos de bondade. Na atualidade, o cristianismo do século XXI se mescla com a declaração de fé através de dogmas cristológicos, etc., com as obras centrais da ética da Torá. Se na época de Yeshua a hipocrisia de muitos residia na observância das formas externas da Torá, sem cumprir o ponto central, hoje estamos diante de um problema diferente, já que muitos pensam que com somente a crença e a simples declaração de certos dogmas de fé já não necessitam das obras éticas da Torá. O mais perigoso da situação na que nos encontramos atualmente é que, para sustentar as declarações de fé salvadores, elas se contrapõem a declarações com as obras cerimoniais da Torá, ou as obras cerimoniais de qualquer grupo cristão. Esta contraposição é falsa. Nem a fé, nem as obras cerimoniais me salvam de nada, mas o fundamento da Torá. Portanto, Yeshua, como rabino, pede a modificação da conduta ética, e essa mudança é o que me converte no verdadeiro próximo. Então veja bem, o que Mário Saban está falando aqui acerca da parábola é que deixemos de ser religiosos, frequentadores de templos, mas passemos a ter uma atitude ética que Yeshua exige como rabino de todos nós. Como já disse em outros vídeos, Mário Saban não professa a crença de que Yeshua é o Mashiach, mas ele analisou Yeshua desde o seu nascimento, todos os princípios que Yeshua ensinava, e chegou à conclusão de que Yeshua era um grande rabino de sua época. Ele era um grande mestre com um elevado nível moral, com um elevado nível de conhecimento, com um elevado nível de exigência de seus discípulos através da prática da Torá. E especificamente aqui na parábola do bom samaritano, através da prática das boas obras. Não é frequentar templo que te salva. Não é fazer orações que te salva, mas a sua postura diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos de Deus, diante daquilo que Yeshua ensinou como ética. Quem é o meu próximo? O Cohen judeu que não ajudou o ferido? Quem é o meu próximo? O importante chefe da igreja que não ajuda ao ferido? Podemos seguir com maior profundidade na parábola. E se, por exemplo, um judeu ortodoxo passa de largo, mas um judeu que se diz ateu ajuda ao ferido? Quem é o meu próximo nesse caso? E se um católico de missa diária passa ao largo e um filho de um não batizado ajuda ao ferido? Quem é o próximo nesse caso? O batizado que passa ao largo
ou o não batizado que ajuda ao ferido? O circunciso que passa de largo ou o incircunciso que ajuda ao ferido? Quem é o meu próximo? Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer quando nós estendemos a mão para ajudar as pessoas. Parar de fazer, eu só ajudo quem está de acordo com aquilo que eu creio. Eu só ajudo se você disser que acredita em Jesus. Eu só ajudo se você disser que agora é judeu ortodoxo. Eu só ajudo. Pare de colocar condições para ajudar as pessoas. É isso que Mário Saban traz como interpretação na parábola de Yeshua. Será que para ajudar alguém, a pessoa é obrigada a ser da mesma fé que a gente? Com certeza não, né? A consequência ética da aplicação radical da Torá judaica dentro do judaísmo de Yeshua é a criação de uma denúncia permanente da falta de misericórdia e da falta de techuvá, de devoção, de retorno da sociedade em que vivemos. Nesta atitude de Yeshua como judeu, podemos encontrar muitos traços do judaísmo profético. Os grandes profetas de Israel realizaram denúncias ao mesmo estilo que Yeshua. Poderíamos chegar à conclusão de que Yeshua, através de seus ensinamentos, foi um rabino de Israel e, através de suas denúncias, foi inclusive um Navi, ou seja, um profeta de Israel. A interpretação radical da ética da Torá em Yeshua faz com que todos os sistemas de autojustificação religiosos saltem pelos ares. O que tem salvo o judaísmo de seu desaparecimento foi e é a dinâmica ética dos grandes rabinos ao longo da história, como é o caso de Yeshua, frisa aqui Mário Saban. O judaísmo da Torá pôde sobreviver porque buscou o reino, ou seja, a era messiânica, em mudanças de atitude, através das suas mudanças de atitude éticas. Enquanto que durante os últimos séculos o cristianismo caminhou pelas discussões cristológicas em matéria de fé, o judaísmo se encaminhou pelo caminho, pela vereda da conduta pessoal. Yeshua, como excelente rabino, foi um mestre da transformação da conduta ética pessoal. E com isso eu quero que você faça essa reflexão. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco você vai ver no próximo bloco como o judaísmo também, nos seus vários conceitos, buscava e busca até os dias atuais essa ética, a obra como ponto fundamental para a nossa fé ser validada diante do Eterno. Continue conosco, daqui a pouco a gente volta.
Voltamos então para esse segundo bloco em que a gente vai trazer uma abordagem dentro de o que o judaísmo ensina com relação às obras. Será que o judaísmo pensava ou pensa diferente daquilo que Yeshua ensinou? Para isso, nós vamos usar alguns ensinamentos trazidos aqui no Sidur Rinat Israel, da editora Sefer. Já mencionei várias vezes, mas sempre bom lembrá-los. Você pode adquirir este Sidur e vários outros livros judaicos com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim. O que o judaísmo ensinava, o que o judaísmo ensina acerca dos nossos atos diante de Deus? Bom, Pirkei Avot, no capítulo 1, a Mishnah de número 15, nos diz: Shammai, um grande sábio também da era pré-vinda de Yeshua, mais ou menos ali 100 anos antes da vinda de Yeshua. Shammai e Hillel, eles eram os dois Zugot, né? Eles formavam o par de grandes sábios líderes do povo de Israel em sua época. Shammai, ele era de uma escola, de uma linhagem mais rigorosa. E Hillel, o grande sábio também, ele era de uma linha mais da prática do Gemilut Hassadim. Não que Shammai não fosse, mas Hillel, ele era mais uma prática. E muitos dizem que Yeshua era da mesma escola de Hillel. O que Shammai dizia? Shammai dizia assim, Pirkei Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 15. Faz do estudo da Torá um hábito permanente. Fala pouco e faz muito. E acolhe a todo homem com um semblante agradável. Olha o que Shammai nos diz. Fala pouco e faz muito. Muitos dos religiosos atuais, eles falam demais, mas eles não fazem nada pela sociedade, nem pelos próprios membros de suas comunidades. O quanto os líderes inspiram as pessoas? Esse é um questionamento que eu tenho feito muitas vezes para vocês. O quanto o seu líder te inspira no caminho da Torá? O quanto o seu líder te inspira na mudança de atitude? E para inspirar, é óbvio que o líder também tem que fazer obras. Um líder que inspira é aquele que faz as obras, as boas obras, as obras de Tzedakah, por exemplo. Fala pouco e faz muito. E acolhe a todo homem com um semblante agradável, ou seja hospitaleiro, trate bem todas as pessoas. Esse é o ensinamento de Shammai. Agora, olha o que diz o Talmud em Menahot 13. Quando um homem abre os seus olhos ao despertar pela manhã, deve dizer a si mesmo: que boa ação poderei fazer hoje? Então, quando você acorda de manhã, será que você pensa em fazer boas ações? Será que eu vou mudar a vida de alguém hoje? Será que eu vou ser uma pessoa melhor hoje? Que boas atitudes! Veja, é isso que Yeshua ensinava. Avot de Rabi Natan 24. O estudioso que não pratica boas ações se assemelha a um animal sem rédeas. As boas ações são, pois, as rédeas que afastam o homem do pecado. Pirkei Avot, capítulo 3, a Mishnah de número 12. Rabi Hanina ben Dossá, ele diz: todo aquele cujas boas obras excedem a sua sabedoria, veja, boas obras que excedem a sabedoria. Tem gente que estuda muito, mas as boas obras têm que exceder. Todo aquele cujas boas obras excedem a sua sabedoria subsiste. Mas todo aquele cuja sabedoria excede suas obras, sua sabedoria não subsiste. O que Hanina ben Dossá está nos dizendo? Que você tem que fazer mais do que ficar estudando. Estudar é bom? Traz sabedoria? É claro que sim. Mas se isso não vier acompanhado de boas obras, a sua sabedoria não subsiste por muito tempo. Berahot, capítulo 6. Se alguém teve a intenção de cumprir uma boa obra e se viu impedido de seus propósitos, será recompensado como se houvesse realizado. Veja, até a intenção de fazer boas obras já é considerada por Deus. Pirkei Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 2, Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Simeão o Justo. Um dos últimos participantes da grande assembleia. Ele costumava dizer:
o mundo se mantém sobre 3 coisas: a Torá, o serviço divino e a beneficência. E o que é beneficência? Os atos de bondade, ou em hebraico, Gemilut Hassadim. Agora, ainda em Pirkei Avot, capítulo 1, a Mishnah de número 17, Shimon ben Gamaliel diz: fui criado entre os sábios e não encontrei nada melhor do que o silêncio. Olha o que ele diz agora. Não é a teoria o principal, mas a prática. E o que fala demais traz o pecado. A teoria é muito boa, mas isso não é o principal. A prática é o principal. E ficar falando demais gera o pecado. Não adianta ficar falando, você tem que fazer atos de bondade. A propósito, eu sempre falo, Ahavat Hesed é o nome da nossa sinagoga. Ahavat Hesed está baseado no texto do profeta Miqueias. O que Deus requer de ti? Que pratique a justiça, que andes humildemente com o seu Deus. Que tenha siniut, mas que, sobretudo, que ame fazer o bem. A gente tem que amar fazer coisas boas, amar fazer o bem ao próximo. Os ensinamentos de Yeshua agora. Toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos, lá em Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, a prática é como aquele que edifica a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, edificada sobre as boas obras. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Yeshua acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que Yeshua ensinava como quem tinha autoridade? E por que não como os escribas? Porque os escribas, conhecedores da lei, eles não colocavam em prática. A autoridade de Yeshua vinha da prática das boas obras, e não apenas do conhecimento. Um outro texto muito conhecido, citado por Mário Sabana aqui, está lá em Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 31. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Eu não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. E declarou-lhes Yeshua: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ora, por que ele falou disso? Porque ele estava falando a uma geração que ensinava, mas não colocava em prática. Por isso ele fala dos publicanos. Lembre-se quando Zaqueu correu para receber Yeshua, as pessoas o criticavam. Se Yeshua fosse o profeta, se ele fosse o mestre, ele sabia que esse homem aí, ele é ladrão. Aí Yeshua fala: Em verdade vos digo que publicanos, como Zaqueu, e meretrizes, muitas mulheres que seguiam Yeshua eram consideradas como meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, mesmo não tendo conhecimento, ou mesmo tendo uma vida pregressa, cheia de dificuldades, cheia de pecados, fizeram techuvá e se arrependeram e voltam aos caminhos de Deus. Esse é o propósito, essa é a exigência que Yeshua traz para nós. Como podemos comprovar pela leitura dos textos do judaísmo, encontramos importantes paralelismos com relação ao judaísmo de Yeshua. A ideia do Rabino Yeshua sobre os frutos é dizer sobre as obras éticas que cumprem com a vontade de Deus. Está em consonância direta com toda a ideologia do judaísmo. Não são as declarações teóricas da fé, mas as obras éticas da Torá, ou seja, os frutos, os que dão resultado. A parábola dos 2 filhos é muito interessante.
O filho que fez a sua declaração teórica de ir, na realidade não foi. E o filho que se negou com suas palavras, finalmente foi e cumpriu as obras. Este foi quem cumpriu com a vontade do Pai. Este é o que cumpriu com a vontade de Deus. O judaísmo de Yeshua, como comprovamos através desse texto, está em concordância direta com o judaísmo global. A prática dos mandamentos éticos da Torá, a conduta do homem, é o que marca definitivamente a sua relação com Deus. Não se salva a ninguém através da fé teórica ou das grandes declarações dogmáticas. Yeshua não pede, como bom rabino do judaísmo, que o filho deve crer em Yeshua para salvar-se, mas que tem que cumprir com os mandamentos éticos da Torá. Quem faz a vontade de Deus, de acordo com Mateus 21, 28 a 31, é quem vai trabalhar na vinha. Não quem diz que vai trabalhar e não trabalha. É a ação ética de cada indivíduo que o vincula com a vontade de Deus. O samaritano não era judeu, mas cumpriu o mandamento de amor ao próximo. Yeshua não pergunta no que o samaritano crê, mas o que faz, qual é a sua conduta ética. Um rabino do judaísmo não estabelece diferenças entre as pessoas, mas pergunta, e deve perguntar, qual tem sido o nosso comportamento ético. No judaísmo, não se valoriza a pessoa por aquilo que ela crê, mas por aquilo que ela faz, por sua conduta moral e ética. As declarações de fé teóricas do cristianismo são construções cristológicas alheias ao judaísmo de Yeshua. E aí a gente conclui esse capítulo. Mais do que você dizer que crê em Yeshua, é você fazer as obras que Yeshua fazia. Já o Hashaliah, ele fala, sede meus imitadores como eu sou do Mashiach. As nossas obras vão dizer muito mais daquilo que nós somos do que as nossas palavras. É isso que a parábola do bom samaritano nos ensina. Você pode ser um Cohen, um sacerdote ou um pastor, mas se você, na prática, não conduzir as pessoas, não tiver um testemunho de sacerdote, um testemunho de pastor, daquele que cuida do rebanho de verdade, isso não tem valor. Você pode ser um levita, como você pode ser um diácono na igreja, mas se você não tiver prática de boas obras, isso não vai te salvar. Está cheia de gente com cargos, mas será que agem ou se portam como pessoas salvas? Será que as suas atitudes estão condizentes com as atitudes de um discípulo de Yeshua? Muitas pessoas estão firmadas unicamente naquilo que elas aprendem na teoria. Mas como a gente já mostrou, não é a teoria o mais importante, mas a prática. E esse é o ensinamento judaico dos rabinos em Pirkei Avot, e esse é o ensinamento judaico de Yeshua. Deixe de ser um bom judeu na teoria, seja um bom judeu na prática. Essa é a essência da parábola do bom samaritano. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar com pessoas que, quem sabe, tenham boas atitudes e que elas também possam descobrir que um grande rabino do povo de Israel, o Mashiach prometido aos filhos de Israel, também incentivava essas boas atitudes. Ao invés de criticar as pessoas por não crerem, mas observe as boas atitudes delas e veja e mostre a elas que Deus se agrada disso. Mostre a ela que Deus fica feliz quando elas têm essas boas atitudes, independente do que elas creem. O que vale é o que elas fazem. E o Pirkei Avot também diz que o nosso julgamento é baseado nas boas obras. A maioria de nós é mediano e a balança pende para aquilo que a gente faz mais. Se a gente tem mais boas ações do que más ações, a balança vai pender para o bem no nosso julgamento. Que Deus dê a nós a capacidade de continuarmos trabalhando em favor do reino.
sem julgamentos precipitados sobre a vida alheia, mas com um desejo ardente de sermos o bom samaritano dessa parábola. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você não viu ainda a série do Judaísmo de Jesus, ao finalzinho agora aqui eu vou deixar para você toda a playlist do Judaísmo de Jesus, esperando que você possa se inspirar e também ser um bom samaritano. Um grande abraço, shalom, até a próxima.